E conhecereis a verdade vos libertará. Vamos nessa hora conhecer uma verdade de muita importância para nós, para que possamos estar conscientes do que fazemos para Deus, né? Para que possamos estar conscientes do que Deus quer que nós façamos, do que vai nos levar a estar em comunhão com Deus ou não. Eu quero falar para você sobre um assunto muito polêmico e muito importante de se entender e muito importante de ser explicado. Então, nesse momento, com a graça de Deus, a misericórdia, estou levando para você essa explicação, esta orientação, dízimos e ofertas, tá certo? Sempre eu gosto de levar uma orientação para as pessoas dentro do que eu escuto, e aí eu preparo tipo uma refutação, corrigindo, porque a palavra de Deus ela é para exortar, para ensinar, para corrigir, repreender, orientar. Ela tem vários propósitos pelo qual ela vai até uma pessoa. Então, nesse momento ela está indo para orientar. Também pode estar indo para repreender, para orientar, para ensinar. E você nesse momento está sendo abençoado por esse conhecimento que você vai ter agora. Dízimo e oferta. Então, viu o pastor dizer que o dízimo era uma questão de mandamento, que o dízimo era uma questão que Deus determinou, é um mandamento que tem que ser cumprido. E eu, analisando as escrituras, eu não vejo isso, tá certo? O dízimo e oferta não é questão de mandamento, até porque a oferta é um ato voluntário. O dízimo não é mandamento para a igreja. O dízimo foi um requerimento, foi uma orientação para Israel, tá? Quero lembrar a você que essa orientação está no Velho Testamento. Essa orientação não se encontra na Nova Aliança. A igreja não teve essa orientação. No Novo, não foi ensinado isso como doutrina para a igreja. O que tem no Novo Testamento para a igreja é ofertar. O que é ensinado para a igreja é a contribuição. O dízimo, ele foi algo estabelecido por Deus lá no Velho Testamento. O propósito do dízimo, de Deus pedir o dízimo ao povo de Israel, era para que mantesse os sacerdotes, os levitas, que estavam responsáveis o trabalho na ordem eclesiástica, dentro do conceito espiritual do povo de Israel. E o dízimo era para manter os sacerdotes que não eram para trabalhar em obras seculares, eram para estar dedicados ao trabalho espiritual, para levar instrução para o povo de Israel, e os levitas. Então o dízimo era para o sustento desses, para manter eles, para que eles pudessem estar na obra. Certo? Então foi dado para Israel para essa finalidade. Dízimo, na verdade, não é um mandamento para a igreja. Isso não está revelado para nós na Nova Aliança. Na verdade, quem está dentro dessa orientação está buscando viver uma orientação que foi lá para trás, para Israel, e não para o povo que é a igreja hoje. Então temos que entender uma coisa, gente. A igreja e o povo de Israel, há uma diferença muito grande. Deus determinou muitas coisas para Israel lá atrás, que estava na velha aliança, no velho pacto, velho concerto. Mas isso para a igreja não serve mais. Israel tinha que guardar o sábado. Israel tinha que oferecer sacrifício. Israel tinha que guardar muitas tradições de festas e coisas lá atrás. Mas no Novo Testamento não. O culto que era prestado no Velho Testamento era prestado através de oferendas, de coisas, de objetos, de materiais. Mas agora o culto não é mais assim. O culto hoje ele é oferecido a Deus, como diz Paulo, com o culto racional, né? Que é o culto dado a Deus pelo nosso entendimento, compreendendo. É o culto dado a Deus, oferecendo a nossa vida a Ele para servi-lo, né? Não vos conformeis com essa era, mas transformava no nosso entendimento, oferecer a Deus o vosso culto racional. Então o culto hoje não é mais com oferendas como era antes. E as pessoas querem viver isso hoje novamente. O dízimo foi estabelecido para Israel nessa finalidade de sustentar os levitas e os sacerdotes. Tá certo?
Jesus ele não deu doutrina sobre dízimo e nem ensinou a igreja sobre dízimo. Porque nas Escrituras do Novo Testamento, o único texto que fala sobre dízimo é um texto que Jesus está falando referente à hipocrisia dos fariseus. Jesus está pegando aqui uma situação que os fariseus estavam vivendo e Jesus agora confronta ele dando esse exemplo. Lá em Mateus capítulo 23, versículo 23, Jesus diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, porque dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo e a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Jesus está repreendendo agora aqueles judeus, os fariseus, porque eles estavam dando mais valor aos dízimos, às entregas que o povo fazia, estavam desprezando o amor, a misericórdia, a fé, estava mostrando ao povo que o mais importante era dar, era oferecer, é o que acontece hoje também. Os pastores ensinam as pessoas que o dízimo é importante, tem que dar, e etc, etc. E a pregação hoje em muitas igrejas é em cima mais do dinheiro, do dar, do dízimo, e muitos têm levado cada conceito abominável para as pessoas dar cada vez mais. Então, quando Jesus usou o termo de dízimo, falou sobre dízimo, foi para corrigir, foi nessa instrução aqui. Os fariseus estavam visualizando e priorizando mais o dízimo, o que o povo dava, que era uma forma deles prosperar, deles se satisfazer. E eles estavam negando a misericórdia, o amor, a fé, porque eles priorizavam primeiramente o doar material, as coisas que eram dadas, e ignoravam o mais importante. Hoje é a mesma coisa, amados. As pessoas falando mais, não, você tem que dar o dízimo, porque você não pode deixar de dar o dízimo se você tiver alguma necessidade na sua casa, sua filha estiver com fome, se você vê alguém necessitado, mas se você tiver só o dízimo, você tem que deixar o dízimo para trazer para a igreja, não pode dar o dízimo a nenhum outro lugar. Eu já vi pastor pregar isso. E ensinar que o dízimo tem que ir para a igreja, e se alguém estiver precisando, dê com outro dinheiro, mas o dízimo não pode ser dado. Até porque eu estou mostrando para você que Jesus não ensinou, não deu essa doutrina para a igreja sobre dízimo. Essa questão é do Velho Testamento, foi para o povo de Israel, e hoje as pessoas investem nisso porque é uma fonte de dinheiro. Na verdade, quem está prosperando são os líderes religiosos que estão lá de frente das igrejas, os donos das igrejas, onde compram mansões, onde compram carro, casa, avião, onde estão vivendo uma vida de luxo regaladamente, e o povo está cada vez mais padecendo, porque esses homens enfatizam muito a questão do dízimo. E você tem que dar, porque Deus vai prosperar, Deus vai dar 100% mais, 3 vezes mais, 100 vezes mais. E eles usam essa tática para persuadir o povo que não tem conhecimento, na ignorância, se leva pelo engano, porque tem uma ambição no coração. O povo tem uma ambição no coração de querer mais e mais. E aí é enganado por essas estratégias diabólicas. Onde esses homens usam, que eu vi uma vez um pastor ensinar que o dízimo não é 10%, é 30%, porque é 10 do Pai, 10 do Filho e 10 do Espírito Santo. E o povo tinha que dar 30%. E a conta desse homem engordando. E hoje você vê a maioria dos pastores famosos por aí, que estão na mídia, tem suas mansões, tem avião, até escândalo por causa de muito dinheiro está tendo, porque o povo está sendo enganado por essa conversa, por esse conceito de dízimo. Que isso não é doutrina para a igreja. Tá certo? Não ignore isso, observe o que você está sendo advertido e orientado. Analise, use a sua inteligência, meu irmão. Não fique preso a uma filosofia não, pensando que você vai servir a Deus assim não. Porque os apóstolos e o próprio Jesus Cristo, eles se doavam para o povo. Eles não ensinaram questão de dízimo. Eles se doavam para o povo. Eles não viviam privilégios nem regalias que nem hoje os pastores vivem. Os apóstolos, o próprio Jesus, ele estava ali doando, entrando no meio do povo, andando com o povo, vendo a miséria do povo. E o que eles tinham, ele dava, eles ajudavam o povo. Hoje não, hoje é diferente. As contas das igrejas abarrotadas de dinheiro, o povo precisando de uma cesta básica, mas o pastor não vai lá na conta e tira e nem dá ao povo. O que é que ele faz? Ele sufoca mais ainda os irmãos, fazendo os irmãos fazer campanha,
para que os irmãos tragam 1 quilo de alimento, e etc, e etc. Enquanto isso, a igreja, a sua conta não bole para nada, só bole por prazer do que está administrando. Preste atenção se não é verdade isso. Então eu quero dizer, os apóstolos, Jesus não ensinou essa doutrina. Muitos líderes das igrejas hoje têm enfatizado essa doutrina, sufocando as pessoas, fazendo as pessoas acreditar que tem que dizimar, porque assim está sendo fiel a Deus, porque assim vai alcançar a prosperidade, a bênção, 100 vezes mais. Isso aí é uma conversa mentirosa, satânica, egoísta, soberba, ambiciosa, para distrair, para instruir, usufruir, para extrair dinheiro do povo. E é o que está acontecendo. As pessoas aí fazendo voto, campanha, os pastores determinando quanto tem que dar. Você tem que fazer um voto, tem que estabelecer o mínimo. Você tem que dar no mínimo 30. Outros botam 100. Outros uma campanha que você tem que dar 1000. Tudo dinheiro, tudo rodando à base do dinheiro. E o povo de Deus tem que acordar. O mundo está sendo enganado. Aqueles que estão na ambição do desejo das coisas desse mundo aqui da terra vão ser enganados por esses falsos profetas enganadores. Mas você que é a igreja, você que está buscando alto, você que está pretendendo alcançar as bênçãos eternas de Deus, tem que acordar para não ser presa e nem ser negócio desses homens. Desperta, meu irmão, em nome de Jesus. Deus está me dando essa orientação para levar para você para isso. Para que você desperte, para que você seja orientado, instruído. Dízimo não é doutrina para a igreja, não. O que a igreja foi orientada a viver foi ofertar, e oferta é voluntária. Ninguém pode estabelecer oferta. Hoje as pessoas estão estabelecendo o mínimo de uma oferta. Eu fico indignado quando vejo esses programas de televisão, os pastores estabelecendo quanto tem que dar. No mínimo uma oferta de 30, uma oferta de não sei quanto, para você alcançar isso, alcançar aquilo. E ainda com as caras mais lavadas. Não tem vergonha, não se enoja dessas práticas. Ainda fica dizendo que Deus vai dar 10 vezes mais, 100 vezes mais, enganando você e você sendo enganado, rapaz, porque você quer. Desperta, irmãos. Os líderes das igrejas evangélicas hoje estão sendo vergonhosos. Os líderes das religiões têm mais exemplo do que muitos líderes das igrejas evangélicas. Por exemplo, muitos líderes das igrejas católicas têm mais exemplo de amor pelo seu rebanho do que os líderes das igrejas evangélicas. Você veja o exemplo de Damião. Você veja o exemplo daquela Madre de Calcutá. Pessoas que abriram mão dos seus prazeres para estar no meio do povo, para estar participando da miséria do povo, ajudando o povo. Enquanto os líderes da religião evangélica não saem dos púlpitos, não saem dos seus pedestais, não saem dos seus carrões, e o povo lá embaixo não vão nem no meio do povo, não vão nem ver a necessidade do povo. Enquanto esses líderes da igreja católica deram exemplo, deixaram-se tudo, renegaram, porque infelizmente dentro de um ensino maldito, dentro de uma doutrina errada, mas a atitude deles tem mais exemplo do que a atitude de muitos líderes religiosos, como aquela Madre de Calcutá que se deixou os prazeres para estar no meio do povo, ajudando o povo, buscando ensinar, buscando ajudar. Os líderes da religião evangélica hoje que dizem ser o povo de Deus, não sai dos púlpitos, dos seus ternos finos, dos seus anéis nos dedos, dos seus carrões, dos seus segurança, da sua poltrona de rei, como os fariseus queriam, sentar na cadeira de Moisés, estar sendo glorificado pelo povo. É o que está acontecendo hoje por muitos líderes das igrejas evangélicas, usando você para usufruir, para prosperar, para viver sua vida regalada, folgada, com muitos prazeres, enquanto você fica aí padecendo, meu irmão. E você achando que Deus vai te abençoar porque você vai dar ali o que o homem está pedindo na igreja. Cuidado. Dízimos e oferta. O dízimo não é uma doutrina para a igreja. Não adianta pastores pegar o texto de Malaquias, onde Deus diz, trazeis o dízimo, ali falando aquele texto, que se nós formos analisar e estudar, aquilo não é uma doutrina para a igreja. Aquilo é um texto isolado que está lá para o povo de Israel. Mas o povo usa esse com muita sabedoria para fazer a alegoria do texto, engana a mente dos simples que caem nessa ideia. E muitos acham que por não estar dando dízimo, o devorador vai destruir a tua casa, vai destruir a tua finança. E muitos pastores dizem, que eu já ouvi e vi pastores dizer, que aquele que não der o dízimo, o devorador vai e nem adianta orar no nome de Jesus que não sai.
Só sai quando passar a dar o dízimo. Isso é uma mentira satânica, isso são pessoas mentirosas, falsos profetas, filho da ganância e da ambição para roubar o povo, para iludir o povo, enganar o povo, mas Deus está descendo com a sua justiça e fazendo juízo primeiro sobre a casa dele. Os enganadores que estão lá nos púlpitos, não tendo amor, nem exercendo a compaixão, não exercendo a misericórdia, não exercendo a fé, mas exercendo a ganância, mas servindo a Mamon, Deus da riqueza. Está ignorando as almas que estão se perdendo. Os irmãozinhos que estão passando necessidade, não ajuda. As contas das igrejas abarrotadas de dinheiro, o irmão precisando de uma ajuda, o pastor não tem coragem de ir lá tirar um valor para ajudar. Força a igreja, força os irmãos a fazer campanha, a trazer isso, a trazer aquilo, enquanto o dinheiro que se entra na igreja, a finalidade é para ajudar os irmãos que estão necessitados. Eu pergunto a você, qual é a igreja hoje que sustenta uma viúva? Qual é a igreja hoje que compartilha de uma necessidade do irmão? Porque o texto diz que a igreja tem compromisso de socorrer as viúvas que estão no seu meio, aquelas sim, que não tem família, que não tem parente. E eu já vi exemplo de uma irmã viúva na igreja, dedicando-se, dava o dízimo, e a igreja não assumia uma responsabilidade com ela de cuidar dela, irmão. Eu já vi isso, porque a igreja hoje não quer saber de tirar para dar. Está como o governo hoje. Hoje muitos líderes na religião evangélica estão como os políticos. Não quer tirar dinheiro do caixa para ajudar o pobre, não. Porque o dinheiro do caixa é para beneficiar a ele, para custear os seus prazeres, a sua vida folgada, seus privilégios. Tem que forçar os irmãos. Isso é a realidade, é a verdade que estou aqui trazendo como profeta de Deus, denunciando contra Israel, denunciando os comportamentos maus da igreja, dos sacerdotes, dos pastores e de todos aqueles que estão dentro de um mau comportamento. Os líderes enfatiza muito hoje dízimo. Mas isso não é doutrina para a igreja. Na igreja o que se pede, o que os apóstolos ensinaram, é oferta. O apóstolo Paulo ensinando lá aos Coríntios. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. A oferta é voluntária. Você dá o que quer, o que deseja. Não é ninguém que pode estabelecer. E os apóstolos, eles recebiam as ofertas. Diz o texto lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que os apóstolos recebiam as ofertas. E as ofertas que eles recebiam, eles compartilhavam com os irmãos que passavam necessidade. E diz o texto que todos tinham tudo em comum. E ninguém naquela congregação tinha falta de nada. Porque era assim que se fazia com as ofertas. Não dízimo, porque isso não é doutrina para a igreja. Oferta. Atos capítulo 2, versículo 41, vou ler para você. Diz assim: de sorte que foram batizados de bom grado os que receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Versículo 44. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de necessitar. Não havia aquela ambição que hoje há. Hoje em dia as pessoas adquirindo posse, acumulando posse, riqueza, porque estão mais voltados para o tesouro deste mundo. E o texto diz que eles vendiam suas propriedades que tinham, que não necessitavam, e esse dinheiro ele compartilhava com aqueles que não tinham, ajudavam, e vendiam suas propriedades, fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de necessitar. E perseveraram unanimemente todos os dias no templo e no partir do pão, e comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus. Então preste atenção, meus amados. Saia dessa escravidão de dízimo, porque eu conheço pessoas que deixam de pagar a sua luz, que deixam de comprar o leite, a fralda da sua criança, para pegar o dízimo e levar para a igreja, porque ele é ensinado que tem que levar, porque senão Deus amaldiçoa ele se ele não der. Porque senão ele não vai conseguir mais prosperar. Tem tanta gente aí que nem teme a Deus, nem dá dízimo, e prosperam mais do que os crentes fiéis. Os crentes fiéis.
Porque prosperidade não é uma questão de aprovação de Deus na vida de ninguém. E prosperidade desse mundo, como o mundo vê. Porque hoje a igreja olha a prosperidade como o mundo olha, no lado material. E a prosperidade que Deus quer te dar não é essa. A prosperidade que Deus quer te dar é tua vida cheia de Deus, tua vida cheia de testemunho de Deus, tua vida cheia de conhecimento de Deus, tua vida na paz do Senhor, tua vida em comunhão com Deus. Vem a tribulação, vem a escassez, vem a falta, vem a necessidade, mas tu prospera porque tu estás firmado na alegria do Senhor, que é a tua força. Essa é a prosperidade, irmãos. Essa é a prosperidade. Essa questão tem sido muito explorada pelos líderes das igrejas evangélicas, porque tem sido uma fonte de muito lucro para eles, tá certo? Por meio da ignorância do povo, da simplicidade, da necessidade e da fé do povo, em nome de Deus, esses homens estão com as suas contas grandiosas nos bancos, explorando o povo. Enquanto o povo passa necessidade, esses homens estão vivendo uma vida folgada, regalada, e o povo sendo coagido, constrangido, induzido a doar cada vez mais. É uma busca, é uma pregação de dar de dinheiro, é uma pregação ambiciosa que só fala em dinheiro hoje nos púlpitos de muitas igrejas. Não estou generalizando, não estou colocando todos, mas a maioria está fazendo isso. E o povo sendo cada vez mais constrangido, através de promessa de que Deus vai dar em dobro, de que Deus vai multiplicar, e o povo, porque não está ligado no alto, está ligado na terra, o seu coração está aqui, seu coração cheio de ambição pelas coisas desse mundo, está sendo enganado, está entrando em laços, porque a Bíblia diz que aqueles que buscam a riqueza caem em laços. Aquele que tem ambição nas coisas desse mundo cai em laços, porque Satanás sabe disso, e Satanás vai usar isso para atrair você. Infelizmente, não vemos esses exemplos em nosso meio. Exemplo de humildade, de simplicidade. Jesus era humilde, Jesus era simples. Jesus não correu atrás de riqueza, não correu atrás de fama, não correu atrás de prestígio. O que Jesus veio aqui foi correr atrás das almas, foi compadecer-se, foi participar, foi estar no meio do povo. Qual é o líder hoje que dá esse exemplo? Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Os líderes hoje são soberbos, arrogantes, egoístas, altivos. É a realidade, queridos, que está acontecendo hoje. O que vemos são os homens nos púlpitos das igrejas, através de seus programas de televisão. São os Jesus das igrejas deles. Eles é o próprio Jesus, porque são os homens que estão sendo aclamados e o povo adorando, aclamando e buscando esses homens, não Jesus. Esses homens não saem mais do púlpito. Hoje a ideia de pastor é estar num púlpito, estar numa igreja dia de domingo pregando, é estar ali sendo aclamado pelo povo. As ovelhas têm que levar a sua gordura para eles comerem, as ovelhas têm que cuidar deles. Os homens hoje não mostram mais amor pelas almas, porque existe pastor que não conhece suas ovelhas. Tem irmãos que estão há 10, 20 anos dentro de uma igreja e não teve uma visita de um pastor. É o que está acontecendo hoje, porque os pastores não podem sair dos seus púlpitos, do púlpito para o seu carro, do seu carro para os seus restaurantes, para os seus apartamentos, para suas amizades particulares em lugares esplêndidos, enquanto a igreja padece, enquanto os irmãos sofrem, doentes, não estão alimentados, estão na ignorância da palavra de Deus, não tem orientação, se desviando, se debandando, outros caminhando fora da vontade de Deus, e o rebanho a mercê dos lobos. Dos lobos que hoje dizem que são pastores, entre aspas, mas muitos estão na capa de ovelha, mas dentro são pastores devoradores, devorando o que você tem. Então saia dessa orientação. Se você não quiser acreditar, se você quiser continuar aí, seja feita a sua vontade. Eu estou aqui falando a verdade de Deus para você. Estou levando a orientação da palavra. Muitos não vão dar crédito, é verdade. Muitos vão até criticar. E muitos vão até, por falta de conhecimento e sabedoria, vão até julgar. Mas eu quero dizer que poucos que estão ouvindo essa orientação vai cair em si, vai receber a instrução, vai ser livre dessa mentira e vai começar a servir a Deus verdadeiramente em liberdade, com o coração puro e reto, entendendo a vontade de Deus. Meus amados, precisamos de orientações.
Deus nesses últimos dias está levantando profetas dele para pregar contra a igreja, que hoje está banalizada. Dentro das igrejas, os princípios de Deus estão banalizados, porque os homens estão pregando aquilo que faz dele a estrela do púlpito, a estrela da igreja. Mas Jesus, ele quer que aprendamos dele, então aprenda dele. Dízimos e oferta. O dízimo não é uma doutrina para a igreja, não é um mandamento para a igreja. A igreja tem que estar dentro de um conceito de que um coração voltado para Deus, abençoando seus irmãos, abençoando o lugar onde você está, com a sua oferta, com a sua contribuição. Pode ser R$1, pode ser 100 mil reais, mas que seja voluntária e segundo propor no seu coração. Aí você pode dizer, mas como é que a igreja vai sobreviver sem dízimo? Sobrevive, porque a igreja no tempo dos apóstolos sobreviveu até hoje. E não foi com dízimo não, que você pode ler as escrituras. Você não vai ver o apóstolo nenhum dos apóstolos falando sobre dízimo. Mas sobre oferta você vai ver eles falando. Orientando os irmãos a ofertar segundo o propor do seu coração. Ajude o lugar que você está, contribua, mas segundo o propor no seu coração. Não fique preso nessas pregações de filosofias de prosperidade diante do dízimo que você dá. Dê a sua oferta. Jesus disse, ajude o seu próximo, aquele que está do seu lado, que você tem conhecimento, que está tendo necessidade. Se você tem condição de dar, ajude aquele que está do seu lado precisando. Você muitas vezes pode ter um vizinho do seu lado, desempregado, precisando de um pão, precisando de um dinheiro para comprar um almoço para os filhos. E você se preocupa mais em dar o dízimo para a igreja do que ajudar um irmão do seu lado, achando que com isso você está servindo a Deus. Jesus disse, praticai a misericórdia, é o mais importante. Praticai o amor, praticai a fé. É isso que você deve fazer. Então, dízimos e oferta. Dízimo não é doutrina para a igreja. Pode ser o teólogo, o doutor, o bacharel, qualquer anel, pode ter 5 anéis no dedo. O que vale é o que está na palavra, não é o que esses homens ensinam. Ele pode pegar texto, porque esses homens são aptos para manipular a mente das pessoas, usando o texto, fazendo uma alegoria ali, fazendo um arrumado dentro daquele texto, para manipular a sua mente. Mas aquele que conhece a verdade de Deus. O que vale é o que Deus nos ensina na sua palavra. Nenhum teólogo, nenhum bacharel, nenhum doutor vai mostrar texto nenhum na Bíblia dando doutrina para a igreja como dízimo. Agora, como oferta, sim. Então Jesus ensinou, Jesus nos mostrou que nós devemos ajudar o nosso próximo como a si mesmo. Jesus não nos deu doutrina sobre dízimo. Os apóstolos nos ensinaram a contribuir segundo o propósito do nosso coração. Observe para que você está contribuindo. Analise. Seja sábio, irmãos. A Bíblia diz que o simples dá crédito a tudo, mas os prudentes atenta para os passos. O crente deve ser prudente. Tem muito crente simples, que não conhece a palavra. O crente não deve ser menino, não. Quando Jesus disse que nós devemos ser menino para entrar no reino de Deus, é numa forma da malícia. Nós não devemos ter malícia, devemos ter a ingenuidade como uma criança. Limpo na nossa mente de toda malícia como uma criança. Agora Jesus disse que nós temos que ser como um serpente. Simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente. O crente tem que ser prudente, o crente tem que estar atento. E a Bíblia diz que nós não devemos ser menino. Aquele que é menino até agora não cresceu ainda em Cristo. Menino é fácil de enganar. É por isso que tem muitos que querem que você seja menino. Porque o menino é fácil de enganar. Mas você, como crente em Jesus Cristo, você tem que crescer, amadurecer. Você tem que ganhar conhecimento.